Shalom de Deus, vamos para mais um conteúdo. Estava ausente aqui esses dias, me adaptando à mudança de estação. E a gente tem uma palavra que eu acredito que realmente seja de Deus para as nossas vidas. Aqui em Mateus, no capítulo 4, a gente vê aqui a tentação de Jesus. E no 3 diz assim: o tentador aproximou-se então dele e disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Jesus, porém, afirmou-lhe: está escrito, nem só de pão viverá o homem. Mas a gente vai ver um outro texto aqui, que é em Gênesis. No capítulo 3, diz assim: a serpente, o mais astuto de todos os animais dos campos que Yahvé Deus havia feito, e aconteceu que ela questionou com a mulher: então foi isso mesmo que Deus falou? Vós não podeis comer nenhum dos frutos das árvores do jardim? O que a gente percebe nesses dois textos? Claramente a gente percebe a mesma estratégia do adversário sendo utilizada. Qual é a estratégia do nosso adversário? É semear dúvida no nosso coração. Uma vez que a dúvida é semeada na nossa mente, no nosso coração, automaticamente a gente começa a dar voz àquilo que verdadeiramente não é de Deus e nem da palavra de Deus. Aqui no cenário, quando a gente vê Jesus sendo o inimigo entrando com essa estratégia, em Eva, ele entra com essa estratégia e ele consegue semear a dúvida no coração de Eva, e o final todos nós já conhecemos. Mas quando a gente chega até em Jesus, que ele tenta da mesma maneira semear a dúvida, e ele diz assim: se tu és o Filho de Deus, olha só, gente, olha como ele chega com Eva. É verdade, né? Então vamos aqui para o texto só para a gente, olha como ele chega com ela. Então foi isso mesmo que Deus falou? Foi isso que Deus falou? Então ele começa: é assim mesmo que Deus falou? Em outras versões, é verdade mesmo? É isso que Deus falou? E aqui ele chega com Jesus: se tu és. Os dois textos, as duas falas do nosso adversário, eles demonstram claramente a intenção de semear a dúvida. Então, dentro desse contexto, dentro dessa intenção de semear a dúvida, uma das coisas que Jesus fez brilhantemente, entre muitas outras que nós sabemos que o nosso Senhor ele fez, ele rebate. Olha como ele rebate. Ele rebate no nível de conhecimento, no nível de entendimento, no nível de clareza, no nível de sabedoria, que eu realmente, quando eu olho para cá, eu fico muito empolgada, eu fico muito feliz. Olha como ele responde: está escrito. Qual é a diferença dos dois cenários? Quando Eva, ela é a semente da dúvida que entra a partir do adversário nos ouvidos de Eva, provavelmente Eva, essa é uma análise minha, uma interpretação, uma leitura que eu fiz dentro de uma estrutura de comportamento humano. A probabilidade de Eva, ela ter levado, digamos assim, respondido. De vez em quando eu invento umas palavras, não sei nem se existe o trazido, mas abstrai. Então, a probabilidade dela ter respondido em nível de alma é muito grande. A mesma situação de Eva às vezes acontece com a gente. A gente quer responder às situações da vida, quer responder às demandas, quer responder aos problemas, quer responder às situações em nível de alma. Só que a gente não vai conseguir, porque no nível de alma é muito fácil. A estratégia do adversário de semear a dúvida em nós acontece assim, rapidamente. Olha como Jesus ele responde em nível de espírito, ele responde no nível da palavra. Ele poderia ter respondido de qualquer outra forma. Também a leitura que eu faço, por que ele responde assim? Porque ele é o nosso exemplo. E em todo momento eu vejo que Jesus ele quis deixar o exemplo para nós. E aí ele diz assim: está escrito.
Nesse entendimento, o que acontece? Não é só a minha alma, não é só o que eu acho, não é só o que me movimenta, o que eu acho, o que eu acredito, o que eu vejo, o que eu sinto, o que eu percebo. Não, é muito maior, é a palavra de Deus. Então, quando ele é questionado se tu és, o que acontece? Ele responde, está escrito. Ele responde com a palavra. Ele responde com a palavra que não existe dúvida, não existe variação. Ela não varia no sentido, hoje eu tô assim, amanhã eu tô. Não tem variação. Uma vez escrito, assim é. Uma vez estando aqui, é a palavra, é a verdade, é aquilo a qual nós precisamos nos alicerçar todos os dias da nossa vida. Então, Jesus, eu vejo assim um entendimento, eu sou suspeita para falar, porque eu olho isso aqui, eu fico maravilhada, eu vendo o Senhor respondendo, está escrito. Está escrito. Quando o inimigo tenta chegar semeando a dúvida, o Senhor usa a palavra para rebater. Uma vez que eu uso a palavra, o que eu encontro aí? Eu encontro confiança naquilo que eu estou lendo. Eu encontro certeza naquele a quem escreveu e quem declarou. Eu encontro segurança. Eu encontro proteção. Eu encontro todas as coisas que eu preciso em toda a minha vida. Então, quantas vezes nós tentamos responder à vida e às situações no nível de alma, com o que a gente acha, com o que a gente pensa, com aquilo que a gente imagina. Não é sobre isso, não é sobre o que eu penso, não é sobre o que eu imagino, não é sobre o que eu sinto, é sobre o que está escrito. Está escrito. E uma vez escrito, não tem como refutar, não tem como contradizer, não tem como negar. E olha, eu vendo assim, eu fiquei pensando, quantos anos eu mesma tentei dar resposta para minha vida em nível de alma. Quantos anos eu tentei dar uma resposta para minha vida de acordo com aquilo que eu entendia, de acordo com aquilo que eu sentia. Quantas vezes eu fui enganada? Quantas vezes o inimigo veio, semeou a dúvida e a dúvida cresceu numa proporção tão grande dentro de mim? Porque eu não tinha esse entendimento. E hoje eu tenho meu entendimento e digo, Deus, não é sobre o que eu sei, não é sobre o que eu acho, não é sobre o que eu penso, não é sobre o que eu cito, é sobre o que está escrito. É sobre o que está escrito. E o próprio Jesus, ele vem e nos deixa esse exemplo. E o próprio Jesus vem e nos deixa o modelo. Então que você possa, a partir de agora, usar o modelo que ele nos deixa, a orientação que ele nos oferece. E que toda vez que o inimigo tentar semear a dúvida no seu coração, você possa dizer, está escrito. Obviamente que para eu dizer está escrito, eu tenho que conhecer o que está escrito. Então que esse seja um incentivo para que você conheça cada dia mais a palavra de Deus e você se aprofunde em todas as coisas que Deus revelou a nós a partir da sua palavra. Que Deus abençoe tua vida. Fica na Shalom do Senhor.